Vou só comunicar a todos que a reunião, a apresentação vai ser gravada, então está iniciando. E aí, agradecer a todos pela participação. A gente está inaugurando hoje aqui na Bilux a setorial de sistemas de iluminação e interfaces de controle, incluindo IoT e novas tecnologias. E o objetivo dessa reunião é a gente primeiro ter uma apresentação aqui do Miguel Soares, colega da BEG, responsável por desenvolvimento de negócios globais da empresa, mas para falar sobre a legislação europeia, a legislação de Portugal sobre eficiência energética e controle de iluminação. E assim que finalizar as perguntas aqui, a gente segue aí com a pauta da primeira reunião, para a gente fazer os combinados aí, marcar as reuniões dessa nova setorial para 2024. Ok, estamos em 6 aqui presencialmente na sala, que vocês estão vendo aqui no vídeo, e mais as pessoas que estão no Zoom, se chegar mais gente também. Mas a ideia é dar início já na apresentação do Miguel, e aí a gente volta para falar da setorial. Ok, obrigado, Luciano. Bom dia a todos, espero que me estejam a escutar bem em casa e vou então dar início à apresentação. O Rosito pediu-me para falar um pouco sobre a legislação europeia e portuguesa em termos de eficiência energética, o que é que foi feito nos últimos tempos, quer na Europa, quer em Portugal. Eu, na legislação portuguesa, estive diretamente envolvido na última legislação que foi realizada e é isso que eu vou apresentar, mas para podermos fazer um bocadinho o enquadramento sobre de que forma é que a legislação vem sendo criada. Há, claro, que reforçar algumas das alterações climáticas, os fenómenos extremos que são cada vez mais mortais, seja as ondas de calor, seja na questão das chuvas intensas, os períodos de seca extrema. Em Portugal tem sido, no sul da Europa em geral, tem sido uma grande dor de cabeça. E depois temos, por outro lado, o degelo das calotes polares a níveis nunca antes observados, aquilo que até 2000 era observado a média quantia de 4 centímetros por ano, ultimamente tem andado nos 4 metros e, portanto, as coisas estão-se efetivamente a se tornar-se complicadas e o controle do clima tem que ser levado em conta com bastante vontade. As cidades são, sem dúvida, um dos maiores desafios, pelo consumo e pela poluição que provocam. Elas consomem hoje 2/3 da energia mundial, consomem cerca de 60% do consumo mundial de água e são responsáveis por 70% das emissões mundiais de gases de efeito de estufa. Sabe-se que atualmente 50% da população mundial já vive em cidades e prevê-se que para 2050 esta população nas cidades cresça acima dos 70%. Isto obviamente vai levar a uma crescente procura de residências e edifícios. Obviamente é bom para o negócio da construção, é bom para os nossos negócios. Elas atualmente já representam cerca de 40% consumo da energia final e 36% da produção de gases de efeito de estufa. E como é óbvio, com crescimentos nesta ordem de grandeza, é expectável um crescimento contínuo da necessidade de energia. A mobilidade, que eu estes últimos dias aqui em São Paulo, se eu já achava que Lisboa era mau, aqui em São Paulo é um verdadeiro pesadelo. Vocês vivem-na diariamente, sabem aquilo que custa circular em São Paulo. O tráfego urbano é responsável por cerca de 10% das emissões globais dos gases de efeito de estufa e prevê-se que até 2030 o número de carros possa duplicar a nível mundial. Há, sem dúvida, também um crescimento do fornecimento de energia que se torna insuficiente. São observados cada vez mais apagões. Vocês há pouco tempo tiveram aqui problemas no fornecimento de energia em São Paulo. As infraestruturas de distribuição são insuficientes, porque também a forma como produzimos energia está a mudar daquilo que era uma produção centralizada para uma produção distribuída. Como é que vamos solucionar o fator energia?
o fator energia prende-se com, em primeiro lugar, com a melhoria da utilização de energia. A energia mais barata é aquela que não precisamos de utilizar e, quer a gente queira, quer não, a eficiência energética é sem dúvida a energia mais barata, porque nós não utilizamos energia, tornamos a utilização de energia mais eficiente. Para isso é preciso informar e formar os utilizadores. Isto é um ponto fundamental, por vezes esquecemos, achamos que é só colocar tecnologias, colocar sistemas automáticos, mas não chega, é preciso também informar as pessoas como é que os sistemas funcionam e quais os resultados que vamos obter da utilização desses sistemas, e para isso é preciso também dotar os edifícios da capacidade de gestão de recursos. Como eu há pouco referia, há uma mudança de paradigma na produção de energia. Nós até há bem pouco tempo utilizávamos produção de energias centralizadas e, portanto, quando a carga subia, era relativamente fácil, desde que tivéssemos capacidade para isso, aumentar ou reduzir a produção de energia, de forma a mantermos as nossas redes estáveis. A utilização das energias renováveis, a descentralização da produção, que ainda por cima está a ser feita à custa de energias renováveis, como sabemos, estão disponíveis de acordo com as condições climatéricas. A microgeração, tudo isso provoca desequilíbrios nas redes de energia e tornou mais difícil gerir as redes de forma a elas se manterem estáveis. Há, portanto, aqui uma grande mudança no paradigma de como nós produzimos energia, mas sem dúvida que este é o caminho, mas é um caminho que tem que ser, como dizem no Brasil, gestionado, certo? A mobilidade elétrica, ela vai ter cada vez mais tendência a crescer. Nos países da Europa começa a ser cada vez mais presente. Há países que já têm uma boa percentagem de viaturas elétricas. Cada vez vemos mais bicicletas elétricas, os patinetes elétricos na Europa. Sei que aqui no Brasil também já houve. Eu penso que é um excelente transporte, terá que crescer, mas obviamente tem que ser legislado e tem que estar regulamentado. E os veículos elétricos e as baterias de veículos elétricos irão no futuro também servir como buffer de energia, uma vez que haverá situações em que temos excesso de produção de energia, idealmente necessitamos de algures onde podermos armazenar. Os veículos elétricos podem servir para isso. Quando há picos de consumo de corrente nos edifícios, podemos, se os veículos elétricos estiverem ligados ao edifício, podemos ir buscar energia aos nossos veículos elétricos para suprir esses picos de consumo energético. Para que tudo isto funcione, temos que caminhar num caminho de termos todos os edifícios interligados naquilo que nós chamamos a Smart Grid. Quer isto dizer que precisamos gestionar quer a produção, quer as cargas, quer o armazenamento, e para isso esta Smart Grid, este sistema inteligente que interliga toda a rede elétrica com todos os edifícios que representam a carga, mas que deixaram de ser apenas consumidores e passaram a ser também produtores, e para isso, hoje em dia chamam-se os prosumers, são os produtores consumidores. Eles precisam ter, a Smart Grid precisa ter informação destes prosumers a nível dos edifícios, dos consumos do edifício, da produção das energias renováveis e da mobilidade elétrica, para sabermos que viaturas e que disponibilidade é que existe de energia. Tendo toda esta informação e utilizando inteligência artificial, é possível ligar e desligar cargas, disponibilizarmos energia de acordo com as reais necessidades das redes localmente. Isto só é possível se forem implementadas as smart grids, mas para que as smart grids possam ser implementadas, é necessário que os nossos edifícios estejam preparados para se poderem interligar com a smart grid. E para isso precisam de sistemas de automação centralizados do edifício que interliguem todas as funcionalidades e todas as infraestruturas técnicas do edifício.
Quando olhamos ao panorama da União Europeia, e permitam-me que eu agora faça aqui um pouco da apresentação daquilo que é o panorama europeu, sabemos que os nossos edifícios representam cerca de 40% do consumo de energia, 36% das emissões de CO2. Sabemos que a Europa está velha, não é só as pessoas, também os edifícios. Cerca de 50% dos edifícios foram construídos antes de 1975 e ainda estarão em utilização após 2050. Portanto, o mercado da renovação é gigante, as necessidades de renovação são gigantes. 90% da vida das pessoas é passada dentro de 4 paredes, é também uma realidade e, portanto, os edifícios têm que ter efetivamente uma atenção especial. Estes são dados de 2012, peço desculpa, mas de 90 para 2012 o incremento de energia, de consumo de energia dos edifícios cresceu acima dos 13%. E ainda assim sabemos que entre 50 a 125 milhões de pessoas na Europa não conseguem pagar o conforto térmico. Ou seja, sofrem de pobreza energética, aquilo que nós chamamos de pobreza energética. Em termos de potencial de investimento, existem 3 categorias fundamentais. Uma, a automação de edifícios, que é essa que hoje iremos abordar mais em pormenor. Por outro lado, as próprias instalações técnicas, seja os sistemas de ar-condicionado, os sistemas de iluminação, os sistemas de armazenamento de energia, por aí fora, e depois também a envolvente do edifício. Todos eles têm grandes potenciais de poupança, mas sem dúvida que a automação dos edifícios é aquele que tem um retorno de investimento, ou seja, um payback mais rápido. E, portanto, é sem dúvida aquele onde é mais fácil fazermos investimento. Principalmente quando olhamos aos edifícios que já estão construídos e que vamos ter que os renovar. A legislação principal no que diz respeito ao sistema de certificação de edifícios na Europa é, desde 2002, chamada EPBD, é o Energy Performance Building Directive, portanto é uma diretiva comunitária relativa à performance energética dos edifícios. A primeira versão foi lançada em 2002, ainda que em Portugal nós já estávamos a criar alguma legislação desde 1990 relativamente aos edifícios sobre a eficiência energética. Toda a legislação, e aqui há pouco o Isaac perguntava-me qual era a diferença entre a legislação europeia e a legislação portuguesa, a questão é que a legislação é criada primeiro a nível europeu e depois todos os Estados-membros têm um período que fica definido em legislação para fazer a adoção desta nova legislação. A EPBD de 2002, a primeira, foi adotada em Portugal em 2006, ela depois foi revista em 2010 e 2012, só teve repercussão já em 2013, em 2016 foi revista e a última EPBD, que foi lançada em 2018, tinha 2 anos para ser adotada. Posso-vos dizer que foi ultrapassado o prazo de 2 anos, motivada pela pandemia, que atrasou tudo, calhou exatamente no ano em que tínhamos que fazer a adoção. Estávamos no meio da pandemia e, portanto, acabou por atrasar quase 6 meses, mas no final de 2020 foi publicado o Decreto-Lei 101D, que está hoje em dia em vigor, e ainda no início, em meados de 2021, as portarias e os despachos que regem este Decreto-Lei. É provável, ainda estamos a aguardar que até ao final do ano saia uma nova revisão da EPBD, que terá outra vez mais 2 anos para ela ser adotada pelos todos os Estados-membros, e esta revisão foi, digamos, acelerada, motivada pela situação de escassez energética provocada pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia e todas as limitações que têm vindo desde então.
Onde é que, voltando um pouco à EPBD de 2018, onde é que ela se centrou? Ela centrou-se em tudo aquilo que era, por um lado, os edifícios existentes, que algumas condições passaram a ser obrigatórias e têm prazos de execução, nomeadamente nos edifícios residenciais, uma monitorização contínua da eficiência energética, que são sujeitos a inspeções regulares. Hoje em dia, qualquer casa, para passar de mãos, necessita ter uma certificação energética e, portanto, sem essa certificação energética não é possível vender essa casa. E os edifícios comerciais de grande dimensão, principalmente aqueles com uma potência térmica superior aos 290 kW, passaram a ser obrigatoriamente ter um período de adaptação, mas tinham que instalar os chamados SAS, Sistemas de Automação de Controlo de Edifício. No caso acima dos 290 kW, tem que ser sistemas de gestão técnica centralizada. Por outro lado, iremos ver mais à frente, todo o edifício que era sujeito a grandes renovações passou a ser considerado quase como se fosse um edifício novo. E, portanto, ele ficou sujeito a sistemas de controle das climatizações climatéricas no interior, tem que alcançar requisitos mínimos de eficiência, que estão padronizados, e, mais uma vez, tem que ter sistemas de gestão técnica e, por outro lado, passou a primeira EPBD, que já obriga à instalação de estações de carregamentos para veículos elétricos, e estas estações de carregamento de veículos elétricos têm que estar interligadas com o sistema de gestão técnica centralizada do edifício, e as normas e os estándares que têm que ser adotados são muito similares naquilo que são os edifícios existentes sujeitos a grandes renovações e aquilo que é a construção dos novos edifícios. Aqui um pouco daquilo que é as portarias mais importantes e os despachos mais importantes no que diz respeito ao controle de iluminação, uma vez que estamos aqui na Avilux, é esse o nosso principal objetivo. Portanto, o decreto-lei que gera o sistema de certificação energética dos edifícios é o decreto-lei 101, depois, se for necessário, posso disponibilizar esta legislação. A portaria 138 regulamenta os requisitos mínimos de desempenho energéticos relativamente não só às envolventes dos edifícios, mas também a todos os sistemas técnicos, sistemas de ar-condicionado, sistemas de iluminação, o sistema de gestão técnica centralizada, sistemas de carregamento, tudo isso está especificado nesta portaria e também no despacho, no manual do sistema de certificação energética, estabelece toda a metodologia de cálculo para efeitos de avaliação dos desempenhos energéticos. Uma das coisas que eu considero que foi extremamente importante nesta nova legislação é que passou a ser obrigatório sistemas de controle de iluminação em tudo aquilo que sejam instalações novas. Portanto, hoje em dia em Portugal, qualquer edifício, serviços, necessita ter um sistema de controle de iluminação, não necessariamente tudo centralizado, mas tem que ter um sistema de controle de iluminação, e todas as instalações, piso a piso, que sejam renovadas, mais do que pelo menos 25% da área, são considerados sujeitos a grandes renovações e, portanto, já são necessários também a implementação de sistemas de controle de iluminação. Só não ficaram aqui incluídos, obviamente, montras e expositores, porque é uma questão comercial, e sistemas de iluminação de emergência e iluminação em recintos para a prática desportiva ou de alta competição que tenham transmissão televisiva, porque obviamente também são sujeitos a instalações diferentes. E utilizamos, e isto já vem desde 2012, em vez de utilizarmos aquilo que a EN 15535 estabelece, que é o LENI, o Lighting
Energy Numerical Index, em vez de utilizarmos o LENI para medir a intensidade de utilização de energia, utilizamos aquilo que nós chamamos os DPIs, que é a densidade de potência de iluminação, por cada espaço, e quando estamos a realizar o projeto, temos que obter estes valores máximos de densidade de potência de iluminação em função do tipo de utilização que está estabelecida nesta tabela, na tabela 25, que indica que, por exemplo, num escritório que com até 6 pessoas, eu não posso ter mais do que 1,5 watts por metro quadrado por cada 100 luxes de iluminação. Portanto, esta densidade de potência obtida através desta fórmula, que multiplica a densidade de potência de instalação a dividir pela iluminância média em função dos tais 100 luxes, e que, idêntico àquilo que está estabelecido na EN 15535, afeta a densidade de potência de instalação também em função daquilo que é o fator de ocupação dos espaços. O fator de ocupação prende-se com em quantas horas é que eu estou a ocupar a sala por 24 horas, e simultaneamente também aquilo que é chamado o fator de densidade de iluminação, o fator de disponibilidade de luz natural no espaço, tem a ver com a quantidade de luz que entra para dentro do espaço, e que só é possível aplicar estes fatores se eu estiver a utilizar sistemas de controle de iluminação que implicam, quer por um lado, com o fator de ocupação do espaço, com o facto de estar gente dentro da sala ou não estar gente dentro da sala, quer com o controle contínuo de intensidade luminosa na sala em função da contribuição de iluminação natural. Esses fatores, levando também em linha de conta aquilo que são os fatores que estão estabelecidos na EN 15535, foram transferidos para esta legislação em função do tipo de espaço e, portanto, estão tabelados de forma a ser muito simples, a que os engenheiros, as equipas de projeto, possam utilizar estes fatores em função de cada um dos espaços para calcular as densidades de potência de iluminação. Por outro lado, foi criada uma tabela que estabelece quais é que são as características mínimas de controlo que cada um dos espaços tem que ter. Portanto, utilizando a mesma subdivisão de tipo de espaço, os escritórios individuais, os escritórios com mais de 6 pessoas, os escritórios as salas de reuniões, salas de congressos, salas de aulas, por aí fora, foram estabelecidas quais os sistemas de controle têm que ser utilizados. E por isso, quando olhamos, em primeiro lugar, à primeira coluna que nos diz regulação constante de luminosidade, esta regulação constante de luminosidade prende-se com a utilização de iluminação dimerizável, que leva em linha de conta a contribuição de iluminação natural para dentro do espaço, e por isso hoje todo o espaço que tenha disponibilidade de luz natural tem que ter iluminação dimerizável. Tipicamente hoje em dia utilizamos essencialmente o DALI. Depois, dependendo do tipo de espaço, definimos quais os espaços que poderiam ter ou que são obrigatórios ter sensores de presença. Sensores de presença são utilizados onde as pessoas permanecem sentadas por longos períodos e existe disponibilidade de luz natural, e sensores de movimento, onde as pessoas estão apenas de passagem e não permanecem sentadas por muito tempo. Recordando aqui que um detector de presença e um detector de movimento, eles têm sempre 2 sensores incorporados e ambos fazem ligar a luz mediante 2 condições. A primeira, a luz ambiente não é suficiente e, por outro lado, é detectado movimento. Eles ambos ligam da mesma maneira. Mas a diferença está no desligar.
O detector de movimento só desliga na ausência de movimento e decorrido o tempo de espera. Quer dizer que eu posso ter na minha sala 2000 lux, eu só precisava de 500 lux, mas depois de ele ter ligado e ligou de manhã porque a luz não era suficiente, eu estava abaixo dos 500 lux e foi detectado movimento, se eu passar o dia todo com o movimento na sala, essa luz nunca vai desligar. E por isso, só devemos utilizar detectores de movimento nos locais de passagem, como corredores, instalações sanitárias, halls de entrada, arrumos, ou então, eventualmente, em locais sem iluminação natural. Já o detector de presença, ele deve ser utilizado em todos os locais onde nós vamos permanecer por longos períodos e onde existe a disponibilidade de luz natural. Porquê? Porque o detector de presença, depois de ligar, ele sabe, vai medindo constantemente a quantidade de luz e se ele achar que tem luz suficiente para desligar a luz artificial e ainda assim garantir os mínimos, ele desliga a luz obtendo uma melhor eficiência energética. É desta forma que funciona, podemos observar aqui neste gráfico. A grande diferença é que o detector de presença, quando liga a luz artificial, representada aqui pela curva a roxo, portanto aqui este diferencial número 2, ele só vai permitir desligar a iluminação artificial, mesmo havendo movimento, quando garante que, ao desligar, ainda assim, só com a iluminação natural eu consigo assegurar os níveis mínimos de iluminação. Também temos a possibilidade, havendo dimerização, em que o próprio sistema, através de um PID, faz a compensação da entrada de iluminação natural linearmente ao longo do dia, por forma a compensar a existência de luz natural e, portanto, temos um melhor benefício em termos de eficiência energética. E aqui há dois sistemas, embora todos os nossos sistemas normalmente fazem sempre a regulação em função de um valor calculado, portanto não tem um pico de excesso de iluminação no arranque da iluminação. Portanto, em função destas condições, foram estabelecidos os locais em que é obrigatória a utilização de detectores de presença e os locais onde onde será apenas necessário utilizar detectores de movimento. Por outro lado, alguns dos locais nós sabemos que o comando manual continua a ser obrigatório, como continua a ser obrigatório e necessário, também ficou estabelecido quais os locais onde esse controle manual, paralelamente ao sistema automático, ele é obrigatório e está estabelecido. Os comandos horários, por muito que não tenham que ser utilizados ou já não seja recomendável a sua utilização, sabemos que há espaços, seja por uma questão de uso comercial, seja por uma questão de uso intensivo, que ainda assim continuam a ser o sistema de controle por eleição, e, portanto, também ficou estabelecido nesta tabela quais os locais onde podemos continuar a utilizar os sistemas de controle por horário. Que não têm que ser necessariamente exclusivos por comando horário, mas, por exemplo, fora dos horários normais comerciais, posso continuar a ter detecção de movimento automática para quando circulamos não termos que recorrer ao comando manual. Isso depois fica ao critério de cada um dos projetistas, mas esta foi a forma mais simples que encontramos, de forma a permitir que, com tabelas, de forma muito simples, o projetista possa desenhar a sua solução e enquadrar os sistemas de controle em função da utilização dos espaços. Se houver alguma questão aí online, por favor, estejam à vontade para colocar, está bem? E para me interromperem. Outra das situações que foi contemplada foi a obrigatoriedade de segregação de controle em função da proximidade da janela. Em sistemas
não endereçáveis, obviamente essa segregação tem que ser feita por intermédio de cabeamento e de controle independente das luminárias, circuitos independentes para as luminárias que estão mais próximas das janelas, para aquelas que estão para dentro do edifício, mas considerando que hoje em dia cada vez mais existem sistemas endereçáveis, contemplamos logo à partida a possibilidade que, havendo um sistema endereçável, possa utilizar o sistema endereçável em vez do sistema de fiação para garantir a independência do sistema de controle entre as luminárias que estão junto da janela para as luminárias que estão para dentro do edifício, até porque o sistema de endereçamento normalmente torna o sistema mais flexível e, obviamente, mais económico em termos de exploração. Portanto, isto só aqui um pequeno exemplo, que seria com sistemas endereçáveis, em vez de ficarmos inclusive só com 2 grupos, com um diferencial de nível de intensidade luminosa para as luminárias que estão mais próximas da janela, eu posso inclusive criar mais grupos com diferenciais para as luminárias que estão mais para dentro do edifício, para aquelas que estão mais próximas da janela, e fazer uma rápida adaptação em função das necessidades reais da sala. Outra das coisas que nos preocupava, e porque também queríamos de alguma forma proteger os fabricantes e as soluções mais avançadas em detrimento daqueles sistemas muito básicos, penso que aqui no Brasil também estão disponíveis e que vêm da China com muito pouca qualidade, proibimos a utilização de sistemas mecânicos de ajuste da luminosidade, e o ajuste e controle dos sistemas têm que ser feitos todos remotamente. Primeiro porque o sensor de luz só pode ser calibrado corretamente se o sensor estiver colocado no sítio. Porque a partir do momento que eu o tiro e que o movo, obviamente a forma como a luz chega até ao sensor é completamente diferente e, portanto, não me seria possível assegurar o controlo, a calibração adequada se a calibração do sensor não fosse feita com o sensor colocado no sítio onde ele vai ficar a trabalhar. Portanto, todos os sistemas necessitam ter um sistema de controle remoto, seja por base, seja por intermédio de sistemas de infravermelhos, seja por intermédio de sistemas Bluetooth, que possam fazer a configuração dos sistemas de controle de iluminação remotamente, sem retirarmos o detector para fora. Entrando aqui um pouco e revendo aqui como é que funcionam os sistemas de detecção de movimento, e relembrando o detector de presença e o detector de movimento, a tecnologia é exatamente a mesma. Tipicamente o detector passivo de infrared, os PIRs, que é detector passivo de infravermelhos, em que lentes de Fresnel criam pequenas, digamos, áreas de análise, são quando cruzadas por um corpo vivo em movimento, provocam alterações no sinal elétrico. Quando essas alterações são realizadas num curto espaço de tempo, isso é considerado detecção de movimento, e esta é, sem dúvida, a tecnologia mais utilizada. Hoje em dia começam a surgir algumas detecções, algumas soluções de detectores de movimentos por radar ou micro-ondas, baseados no efeito Doppler, que aqui são sistemas que emitem um sinal de radiofrequência. Pelo tempo que esse sinal demora a ser refletido pelos alvos, é interpretado como movimento, são essencialmente utilizados quando as diferenças de temperatura são muito reduzidas. Nós utilizamos os detectores de radiofrequência, normalmente em câmaras frigoríficas, saunas, em que a diferença de temperatura entre o corpo humano e o fundo não é tão significativa, ou no caso dos sistemas das câmaras frigoríficas, como entramos muito vestidos,
a emissão de infravermelhos é muito pequena, porque às vezes é só mesmo os olhos que emitem algum infravermelho e, como tal, a área da cabeça. Isso não é suficiente, por vezes, para fazer disparar o sensor. E por isso, nessas condições, utilizamos o sensor de radiofrequência. No sistema PIR, nós definimos sempre, porque o detector é tanto mais sensível quanto mais próximo eu estou do sensor, e por isso definimos sempre 3 tipos de detecção. A área número 3, que é aquela que está mais próxima do detector, é a área de detecção de pequenos movimentos. A área número 2 e a área número 1, eu já tenho que me estar a movimentar, sendo que a área número 2 eu estou-me a dirigir ao detector, a área número 1 eu estou a cruzar transversalmente ao detector. Com base nisso, nós fazemos a escolha do posicionamento do detector, posicionamos os detectores de forma que a área número 3 cubra todos os postos de trabalho onde as pessoas vão ficar sentadas e a trabalhar ao computador. Para explicar o funcionamento da área número 2 e número 1, eu tenho este exemplo aqui do corredor de hotel, coloco os detectores, na realidade no corredor as pessoas apenas estão a movimentarem-se e por isso, para ligar as luzes, eu só tenho que cobrir os acessos ao corredor. Quando saio do quarto, eu estou a fazer um movimento transversal ao detector, portanto, a área número 1, que é a área mais alargada, é suficiente para fazer a detecção de movimento, mas quando estou a entrar dentro do corredor, se eu quero que as luzes liguem de imediato, só quando chego à área número 2 é que as luzes vão ligar e, portanto, esta área número 2 deve cobrir exatamente a entrada do corredor. O problema é que quando eu saio do elevador, vou fazer um movimento cruzado se não entrar dentro do corredor e a área número 1 vai provocar o acendimento das luzes. Não seria isso que se pretendia. Para isso fazemos uma reposição dos detectores, cegamos o primeiro detector de forma a evitar que ele veja para o lado do holo, só quando efetivamente entro dentro do corredor é que as luzes ligam, e agora quando saio do corredor, obviamente, as luzes do corredor mantêm-se apagadas e para isso, obviamente, preciso de um corredor suplementar só para comandar as luzes do holo. Estas são as técnicas que nós utilizamos para fazer o posicionamento dos detectores nos nossos projetos. Existem detectores para pequenas áreas, para grandes áreas, detectores para corredores, temos também, aqui não estão referidas, mas detectores para grandes alturas. Estas áreas estão definidas para instalação a 2,5 metros, não quer dizer que eles não possam ser instalados a alturas superiores, mas, por exemplo, detector de pequenas áreas, se for instalado a mais do que 3 metros de altura, se calhar aquela detecção de pequenos movimentos já não funciona tão bem, já recomendamos a utilização de um detector de grandes áreas que é mais sensível à detecção de pequenos movimentos. Obviamente, quando é posto mais baixo, a detecção é um bocadinho mais reduzida, mas também fica mais sensível à detecção de movimentos. A expansão da área dos detectores é feita através de um jogo que nós chamamos do principal auxiliar. O auxiliar é um sensor mais básico que apenas faz detecção de movimento, que comunica essa detecção de movimento ao detector principal, que depois vai comandar toda a iluminação. Tipicamente, para nós, aquilo que faz sentido é que todas as áreas que estão visíveis pelo utilizador acendam todas em simultâneo. Também não convém fazer muita estratificação da iluminação. A expansão dos detectores de movimento, como ele não tem a função principal auxiliar, é feita colocando os detectores em paralelo. Eu posso colocar não aconselhamos a colocar mais do que 8 detectores em paralelo, mas com os detectores de presença eu tenho, utilizando a mesma fase neutro e depois o retorno, tenho então uma entrada no detector principal específica para os detectores
que servem única e exclusivamente para fazer a expansão diária. Outra das vantagens dos sensores de presença é que eles já incorporam a entrada para o comando manual de iluminação. E atenção que sempre que o usuário vai a este comando manual e liga e desliga as luzes ou regula a intensidade luminosa, quando falamos de sensores que têm a capacidade de fazer dimerização, o detector para o funcionamento automático e entra em funcionamento manual. Por exemplo, imaginemos que eu aqui estaria a fazer uma projeção, aquelas com projetores e telão. Se eu baixei as luzes para meter uma melhor condição, eu não queria que, passado 2 minutos, as luzes voltassem a ir outra vez para o máximo. Portanto, elas vão se manter naquele nível mínimo, só retomam o funcionamento automático quando eu sair da sala e, decorrido o tempo de espera, quando regresso, então, ele volta automaticamente ao funcionamento automático. Cá está a ligação dos detectores auxiliares. A medição de luz é sempre a medição de luz refletida. Os detectores vêm calibrados para índices de reflexão médios com cerca de 500 luxes sobre o plano de trabalho. Obviamente, se eu tiver em baixo uma mesa preta ou se eu tiver uma mesa branca, os índices de reflexão alteram-se e, obviamente, a quantidade de luz que chega ao detector é diferente em função dos índices de reflexão. Por isso, é necessário, utilizando os comandos, fazer a calibração do sensor de luz, por forma a assegurarmos sempre um nível correto de iluminação sobre o plano de trabalho. Isto é um trabalho que é importante fazermos, porque se o usuário não estiver confortável, o sistema não vai funcionar em condições e, portanto, isto é um passo que é fundamental darmos e fazemos questão de o dar. De qualquer forma, também chamar a atenção que, quando eu tenho 500 luxes sobre o plano de trabalho, não é muito difícil que eu esteja a ter apenas lá em cima, no sensor de luz, apenas 250 luxes. É isto que nós chamamos o índice de reflexão. É a quantidade de luz que chega até ao sensor. Posso-vos dizer que em detectores de grandes alturas, e nós temos detectores que podem ir até aos 16 metros, chegamos a ter medidas na ordem dos 20, 10 luxes, quando temos cá em baixo 300, 400 luxes. E por isso é importante a calibração deste índice de reflexão, e isso é algo que é possível fazer no próprio sensor. Como é que selecionamos um detector? A primeira coisa, obviamente, isto é quase alguns passos que temos que dar, típicos. Temos que nos perguntar qual o tipo de detector. Se ele é para instalação interior ou exterior, se é para o local de passagem ou de permanência. Se for para um local de passagem, eu vou utilizar um detector de movimentos. Se for de permanência, eu vou utilizar detectores de presença para poder controlar em função da luz natural. Depois temos detectores para instalação na parede, no teto e, inclusive, detectores que podem ser instalados dentro da própria luminária. Por exemplo, se eu tiver luminárias suspensas e que tenham projeção de luz também para o teto, eu não posso colocar o sensor no teto, são assim que as luzes começam a ligar, eu começo a ter uma medida errada de luz e, portanto, nessas condições eu devo trazer o sensor para a própria luminária para medir só a luz que é refletida do plano de trabalho. Por outro lado, temos que perceber qual é que é o tipo de carga. Estamos a controlar a iluminação apenas por relé, liga e desliga. Se temos a iluminação comandada por 1 a 10 volts, se estamos a utilizar DALI, KNX ou LON, se vou querer utilizar apenas naquilo que é chamado o standalone, o detector autónomo, controla só a iluminação da sala com 1, 2 ou 3 canais. Há salas que eu vou querer ter uma diferenciação da iluminação mais próxima da janela para aquela que está para dentro do edifício. Se for um gabinete, provavelmente apenas com 2 luminárias, ou até só com uma luminária, não faz sentido utilizar esse detector que tem diferenciação do interior para próximo da janela. E por outro lado, se eu quero uma saída para controlar o ar-condicionado,
a AVAC é aquecimento, ventilação e ar-condicionado. Porquê? Porque se eu utilizar esta informação de ocupação da sala para controlar os sistemas de climatização, não nos esqueçando que o sistema de climatização normalmente conta cerca de 70% do consumo de energia do edifício. Portanto, o utilizar a ocupação dos escritórios ou das salas para também controlar o ar-condicionado é extremamente importante. Depois temos que levar em conta a área de detecção dos detectores, a cobertura, para perceber quantos detectores é que temos que utilizar, quais os detectores, por aí fora. Portanto, estes são os 3 passos básicos que temos que fazer para a escolha dos detectores. Voltando aqui um bocadinho à legislação, e como eu referi no início, a produção de energia está a passar por um paradigma interessante, que é a tal transição de produção centralizada para uma produção descentralizada, em que os edifícios deixam de ser meros consumidores para passarem a ser os tais prosumers, que são produtores-consumidores. Preparando a necessidade de existência de sistemas de automação dos edifícios que sejam capazes de comunicar com a chamada Smart Grid, já na EPBD de 2018 foi introduzido um SRI, o Smart Readiness Indicator, que é um indicador da inteligência do edifício, que ainda não foi adotada por todos os edifícios, por todos os Estados-membros, mas acredito que agora, nesta nova legislação, provavelmente já irá ser adotada, que é a classificação do edifício através de 8 critérios de impacto que se prendem com a utilização de energia, flexibilidade da energia, capacidade de geração de energia, o conforto dos utilizadores, a conveniência de utilização, a saúde dos utilizadores, a manutenção da instalação e a informação que é dada aos utilizadores, mas basicamente este indicador de inteligência do edifício vai avaliar de que forma é que o edifício está preparado para rapidamente se adaptar às necessidades dos utilizadores, se está preparado para auxiliar a manutenção do edifício, porque uma manutenção adequada é importante também na eficiência energética, e por outro lado, até que ponto o edifício está preparado para se interligar com a tal Smart Grid e poder ajudar na compensação do fator de consumo energético. Obviamente, nos edifícios, esta legislação europeia tende a apoiar o desenvolvimento dos sistemas energéticos renováveis e menos poluentes nos edifícios. Esta legislação vai apoiar a redução das emissões, o poupar a energia, mas também o combater a tal pobreza energética. O que é a pobreza energética? A pobreza energética é o facto de, por uma questão de capacidade financeira, os cidadãos não terem condições de optar pelos melhores sistemas de eficiência energética em suas casas ou nos seus edifícios para melhorar a eficiência energética dos edifícios. Nós sabemos que é uma realidade, nem toda a população tem capacidade para combater esses fatores e acabam por estar a gastar energia porque não têm capacidade de investimento. Portanto, há que gerar soluções para combater esta pobreza energética. Por outro lado, permita melhorar a qualidade de vida, mas sabemos que toda esta onda dos sistemas energéticos renováveis e menos poluentes também estão a gerar emprego e crescimento na indústria. Os edifícios, como já disse há pouco, eles são responsáveis por cerca de 40% da energia consumida e 36% da emissão de gases de estufa. Posso-vos dizer que a Europa está um bocadinho atrasada face àquilo que eram os objetivos até 2030
E, portanto, esta revisão das diretivas de eficiência energética e energias renováveis, que está agora para sair, já vem, de alguma forma, tentar corrigir o caminho, por forma a nos enquadrarmos outra vez nos objetivos que pretendemos, criando objetivos de redução de emissões um pouco mais apertados para todos os Estados-membros até 2030. Aquilo que estava estabelecido, inclusive, como objetivos para 2050, grande parte deles passaram a estar presentes já para 2030 e, portanto, estamos a acelerar o processo de transição energética. Por outro lado, foi criado um comércio de licenças de emissões que vão acelerar a redução das emissões e o investimento nas renováveis e na eficiência energética por parte dos próprios fornecedores de energia e pelos próprios utilizadores. E este comércio de licenças irá também financiar um novo Fundo Social da Climatização que servirá de suporte aos tais cidadãos com menos posses para saírem da pobreza energética. Há um incentivo. Avenida do Ingá, não é uma... Perdão? Pode repetir? Não. Sobre o microfone. Ok. Está bom, então vou continuar. Portanto, a revisão da diretiva das energias renováveis tende também a facilitar a integração das renováveis na rede elétrica. Posso-vos dizer que não tem sido fácil. Os próprios operadores de energia têm, de certa forma, dificultado um pouco a entrada, têm custos em termos de estabelecimento de infraestrutura. As infraestruturas nem sempre estão preparadas para, em determinados pontos, podermos ter produção de energia e, portanto, há que incentivar e facilitar esta integração de renováveis na rede elétrica, oferecer mais incentivos para a eletrificação e incorporação de combustíveis verdes, nomeadamente o hidrogênio verde, e, obviamente, incentivar a eficiência energética e a recirculação de insumos. Portanto, há novos objetivos para a União Europeia em termos da implementação das energias renováveis, que pretende chegar a ter 40% de renováveis no mix de energia. Só como exemplo, posso-vos dizer que em Portugal já chegamos a estar 1 mês e meio exclusivamente com energias renováveis. Portanto, é um objetivo bastante interessante. Estabelecer um valor de referência de 49% de renováveis nos edifícios. Portanto, este passará a ser o valor de referência. Aumentar o uso de renováveis na climatização em cerca de 1,1% ao ano e aumentar o uso de renováveis também na climatização a nível de distritos em 2,1%, portanto, criando maior quantidade de energias renováveis a nível dos bairros, a nível dos próprios distritos. Em eficiência energética, como eu referi, os objetivos tornaram-se mais ambiciosos, com a introdução de indicadores de contribuição dos Estados-membros para os objetivos da eficiência energética. Foram introduzidos requisitos legais para incluir medidas nas decisões de projeto e de investimento. Portanto, esta legislação vai obrigar a requisitos legais que, de outra forma, se eles não forem satisfeitos, não se conseguiria chegar aos objetivos que se pretende. Uma renovação obrigatória de 3% do parque imobiliário por ano. Isto passou a estar na agenda também da União Europeia, a obrigatoriedade de renovar os edifícios. A redução do consumo de energia no setor público, 1,7% ao ano. Nós sabemos, penso que aqui no Brasil se passa o mesmo, o Estado, que normalmente está a empurrar legislação, está a empurrar, a forçar a adoção de determinadas estratégias, depois quando é nos próprios edifícios, são os primeiros a quererem fugir, como se desculpem a expressão, com o rabo à seringa, e portanto isso tem que ser evitado. Eles têm que ser os principais impulsionadores nos seus próprios edifícios. Encorajar a utilização de contratos de performance na renovação dos grandes edifícios públicos. Que é isto? É que os contratos que são feitos de construção já são feitos
tendo em conta determinados objetivos de eficiência energética no próprio edifício. São criados contratos de performance na renovação dos edifícios. Priorizar medidas de eficiência energética para os tais consumidores vulneráveis, isso criando incentivos fiscais e criando incentivos financeiros que lhes permitam a implementação de soluções de eficiência energética em sua casa a custo zero. E, obviamente, dar maior poder negocial aos consumidores para quando vamos negociar com os prestadores de energia, podermos optar pelas soluções que também para o consumidor ele veja que provém de energias limpas em vez de energias sujas. Para termos uma noção, desde 2018 para esta nova EPBD que irá surgir, prevê-se que haja um incremento de cerca de 9% em termos dos indicadores de eficiência energética. Já referi também aqui que os preços também, e a forma como os preços vão ser manipulados, irão no sentido de melhorar a eficiência energética dos edifícios, mas também da utilização de combustíveis mais limpos dentro dos edifícios. O tal comércio de... Perdão. O tal comércio de emissões irá financiar o Fundo Social de Clima por forma a poder financiar os cidadãos mais vulneráveis, garantir condições equitativas para todas as opções de aquecimento. A Europa, ainda assim, está muito mais dependente do aquecimento do que do arrefecimento, por isso aqui é referido aquecimento, criando opções elétricas e distritais compatíveis com aquilo que é o custo do aquecimento doméstico convencional. Portanto, soluções que poderiam ser mais caras, mexendo um pouco nos preços e no taxamento dessas soluções, torná-las equitativas para que o comprador possa optar pelas soluções mais eficientes e criar fontes de financiamento para os Estados poderem usar na descarbonização dos edifícios. Estas fontes de financiamento estão a ser criadas ao nível europeu, criando fundos que são depois distribuídos aos Estados-membros. E o tal Fundo Social do Clima, que terem uma noção, o fundo já prevê que a União Europeia terá 72,2 mil milhões de euros a preços correntes das receitas leiloadas dos leilões para o regime de comércio de licenças, que irá financiar o tal Fundo Social de Climatização e suportar as medidas nacionais de investimento que incentivem a renovação dos edifícios, em especial para os proprietários vulneráveis. Os Objetivos Nacionais de Redução das Emissões, ao abrigo do regulamento relativo à partilha de esforços, manterá os incentivos que os Estados-membros, para que os Estados-membros tomem medidas e, ainda assim, permitirá também que efetuem reduções das emissões de forma economicamente eficiente, com alguma flexibilidade. As normas mínimas de desempenho energético também estão a ser estudadas de forma a satisfazer todos estes objetivos. Eu vou passar aqui isto um pouco mais à frente, fica como informação. Ele terá que estar inserida num quadro de apoio. Nós chamamos um quadro de apoio, são os tais quadros de apoio de financiamentos que vêm da União Europeia para os Estados-membros, que garantam o acesso equitativo à renovação a preços acessíveis, criar procura de serviços de renovação energética, proporcionar múltiplos benefícios aos ocupantes com a melhoria de saúde e de bem-estar, reduzir a procura de energia e, consequentemente, os custos energéticos para os consumidores, vai desencadear inovação no setor da construção, porque as tecnologias que estavam a ser aplicadas e que irão ser aplicadas no futuro serão diferentes, portanto vão necessitar
de mais inovação no sentido de irmos para sistemas mais eficientes, incentivando investimentos e novos instrumentos de financiamento e estimular a educação e formação contínuas para melhorar as competências no setor da construção. Este talvez seja, porventura, o objetivo que eu considero mais difícil neste momento. A Europa tem falta de pessoal e é necessário formar muita gente para se conseguir implementar todos estes objetivos que estão a ser pedidos. A formação é algo que é fundamental para que podamos continuar neste caminho em direção a uma transição energética mais eficiente. Os 5 princípios que foram observados na criação destes regimes mínimos de eficiência energética são abordar em primeiro lugar os edifícios com pior desempenho. Porquê? Porque se eu puder solucionar os edifícios com pior desempenho, são aqueles que também são mais fáceis de corrigir em termos de desempenho e, portanto, serão aqueles que terão mais impacto visual rapidamente para os utilizadores e para a população em geral. Têm que estar alinhados com a capacidade de investimento do proprietário. Não há milagres. Se eu não tiver dinheiro para investir, se eu não tiver capacidade de investimento, eu não consigo criar soluções de eficiência energética na minha casa. Por outro lado, tornar os requisitos vinculativos e execuíveis. Como qualquer objetivo, eles têm que ser vinculativos, mas também têm que ser execuíveis. Se eles não forem execuíveis, por muito que eu tente fazê-los, não vou nunca conseguir alcançar esses objetivos. É necessário ter um apoio eficaz à implementação e de controle do cumprimento. Portanto, há que ter sistemas de apoio e de suporte, tendo linhas de atendimento e formação para toda a cadeia de vendas que saiba como implementar estes sistemas e, por outro lado, controlar esse cumprimento, e isso é feito, nomeadamente, através do sistema de certificação energética, que está a criar uma base de dados que indica exatamente quais é que são a classificação de cada um dos edifícios em cada um dos países, com indicação da performance do edifício, e esta performance tem que ser prevista, salvo erro, de 5 em 5 anos. Okay? E, obviamente, definir metas regulares e frequentes de forma a assegurar os melhores resultados. Uma pergunta. Sim. Ô Miguel, o seguinte, essa legislação toda portuguesa e com extensão aí para toda a comunidade europeia, ela já está em aplicação hoje, né? Ela já está em aplicação hoje. Estes objetivos vão ser novos, porque vão ser emanados da União Europeia, provavelmente até ao final deste ano, na pior das hipóteses, já no início do próximo ano, e todos os Estados-membros terão 2 anos para pegar nessa legislação e implementá-la no seu próprio Vocês têm uma certa, não vamos dizer, não definição, mas as operadoras de fornecimento de energia não estão muito contentes com essa legislação, né? Porque vai diminuir um pouco o caixa deles, né, de faturamento. Não reduz. Eu acho que, inclusive, até aumenta. Porque eles se adaptam aos novos tempos e fornecem serviços e fornecem soluções para serem implementados, só que em vez de serem implementados de uma forma, são implementados de outra. Enquanto antigamente construíam uma central de carbono, uma central a fuel, não fazem esse tipo de investimentos, fazem outros investimentos. Mas acaba por ser igual. Aqui no Brasil nós temos esse problema, né, Isaac? As concessionárias de energia elétrica, elas são muito, não gosto muito de escutar esse tipo de discurso nem de legislação, né? Que vai diminuir a conta, né? Eles analisam que vai diminuir, mas dentro da sua ótica e da sua abordagem muito competente, você vê que isso nada, só cria novas oportunidades de negócio, né? E posso-vos garantir, os fornecedores de energia na Europa só têm vindo a aumentar os lucros.
só tem vindo a aumentar os lucros, muito pelo contrário. Portanto, eu acho que esse problema não se põe e acho que é uma falsa questão pensar que estamos a roubar negócio às distribuidoras de energia, muito pelo contrário, elas têm uma nova oportunidade de negócio e novas oportunidades de crescimento gigantes, até porque elas são as que têm maior capacidade de investimento e maior capacidade de financiamento. Não me parece que seja de tudo isso. Aqui com o crescimento da energia eólica e da energia de células fotovoltaicas, com muita expansão, né? Eu, por exemplo, tenho um parente lá em Mato Grosso que alugou uma parte do morro que ele tem na fazenda para geração de energia eólica. Sim. Então, a questão de aquela parte da região ali que vai se servir daquela energia vai ser em detrimento da que fornece tradicionalmente a energia, né? Então, parece que a coisa, em princípio, ela parece ser um pouco tumultuada, mas a sua experiência não sinaliza dessa forma, né? Apesar de tudo, como eu referi, o crescimento do consumo de energia é uma realidade. Por muito que nós queiramos ter sistemas mais eficientes, nós continuamos a crescer em termos de consumo de energia. Por outro lado, esta distribuidora de energia o que vai ter que fazer é investir nessas energias renováveis e eles são aqueles que mais facilmente podem investir. Também acho que em contrapartida com o crescimento populacional que vai ter, crescimento as necessidades de energia infelizmente, cada vez ser maiores. Eles só têm que mudar a forma como produzem energia, produzirem de outra forma e estarem mais preocupados com as infraestruturas de distribuição, porque a infraestrutura de distribuição, uma vez que deixamos de estar numa situação de produção centralizada, estamos numa produção descentralizada e para equilibrarmos a rede precisamos ter e de investir na tal smart grid, de forma a termos informação dos pontos de consumo e dos pontos de produção e podermos criar estratégias de estabilização da rede elétrica. A eficiência energética para nós aqui no Brasil, eu vejo assim como uma coisa fundamental, né? Todas as empresas querem diminuir a conta de luz, né? A conta de fornecimento de energia. Então, esse discurso de, como você coloca bem, tudo isso daí é beleza pura para nós aqui, né? E de aplicação de como se conseguir eficiência energética, né? Os próprios municipais, estaduais, públicos, hospitais, hotéis, principalmente, tudo isso vai acarretar em especial nos edifícios de serviços. Edifícios de serviços, sim. Existem duas abordagens na legislação, uma específica para os edifícios, para os grandes edifícios não residenciais, portanto para os edifícios comerciais. Este segue essencialmente este processo de certificação energética e a monitorização desse sistema de certificação energética 5 em 5 anos, para garantir que ele cada vez mais vai reduzindo o consumo energético. Já agora, todos estes edifícios, a legislação já prevê que cada um destes edifícios, os grandes edifícios, tem que ter um responsável pela gestão energética do edifício. Portanto, não é só ter o gestor de manutenção, tem o gestor de manutenção, mas tem que ter uma pessoa que é responsável por fazer o acompanhamento dos consumos energéticos, de forma a poder ir otimizando a eficiência energética do edifício. E aqui há que esclarecer uma coisa, e é uma visão que tem que ser muito bem interiorizada, é que a eficiência energética do edifício não é apenas um primeiro passo no passo da construção ou da remodelação, mas é um processo contínuo. Eu tenho de estar sempre a monitorizar, tentar encontrar os pontos onde posso melhorar a minha eficiência, mudando parâmetros, mudando a forma como utilizamos a energia, e, portanto, é uma procura constante da melhor eficiência energética do edifício. E depois existe o regime B, que se aplica a edifícios residenciais e, obviamente, aos pequenos edifícios comerciais, que este aqui baseia-se no tal passaporte, no tal sistema de certificação energético, que assegura que a renovação
e as medidas coordenadas de forma a atingir os objetivos de descarbonização de cada edifício individual. O objetivo para 2050 para a Europa, seja no regime A, seja no regime B, este é também uma alteração que surgiu, que vai surgir com esta nova EPBD, enquanto em 2018 falávamos dos edifícios N0, que é os Nearly Zero Emission Buildings, hoje em dia estamos a falar de Zero Emission Building, ou seja, o edifício tem que ser totalmente neutro em termos de emissão de carbono. Quer dizer que ele vai ter que ter os grandes edifícios e os edifícios residenciais. O sonho será que cheguemos todos a 2050 e consigam ser neutros em termos de emissões. E prontos, isto era o que eu tinha para apresentar. Estou aberto a questões dentro das minhas possibilidades. Espero que tenha esclarecido um pouco da forma como estamos a trabalhar na Europa e de forma também a BEG, de certa forma, pode ajudar aqui no Brasil em termos da redução dos consumos de energia na iluminação. Uma pergunta, amigo. Parabéns pela excelente apresentação, mas a gente tem um monte de perguntas. Venham elas. Por uma pergunta. Parabéns também. Esse 40% que você diz do residencial, né? É o consumo... É a redução do consumo de energia primária. O consumo residencial. Do consumo residencial. Esse é uma média da Europa? Estes são valores médios da Europa. Quanto dele é calefação, aquecimento, ar-condicionado e iluminação? Eu não tenho valores aqui certos, mas eu dir-lhe-ia que provavelmente, em especial no norte da Europa, ele chega a representar mais de 70% ou 80%. 70%. É porque isso é uma adequação para a realidade nossa. Aqui, né? O ar-condicionado tem aumentado muito aqui. Mas aqui no Brasil, e como nos países do sul da Europa, não estamos preocupados com o aquecimento, mas estamos preocupados com o arrefecimento. E as diferenças em termos de consumo não devem ser assim tão diferentes quanto isso. E mais uma questão nesse item ainda, ele vai incrementar com os carros elétricos? Ou não vai entrar nessa equação? Consumo vai ser considerado como consumo residencial, você plugar os automóveis elétricos ou não? Eu penso que não. No futuro, não. Eventualmente, no mercado residencial ainda poderá ser considerado, provavelmente não vai ser tão fácil fazer a separação, só será por estimativa, quanto é que representa o carregamento do veículo elétrico face ao resto das cargas. Mas isto, como eu disse, o veículo elétrico, a intenção é que ele sirva um bocadinho como buffer de energia. E a intenção qual é que é? É que eu possa carregar o carro durante a noite enquanto estou em casa, desloco-me de manhã para o escritório, chego ao escritório e o carro elétrico, sempre que possível, eu ligo sempre à tomada. Se eu chegando ao edifício, eu liguei o carro à tomada, o carro vai ter que ter capacidade não só de carregar, mas também de disponibilizar energia. Quando eu chego ao escritório, vou ligar o ar-condicionado, toda a gente a chegar ao escritório, toda a gente liga o ar-condicionado é quando temos os picos de consumo energético. Se eu gastei 15% de energia para chegar ao escritório e tinha o carro carregado a 100%, sem não, tem que ser 80% por causa das baterias. Mas eu vou gastar outros 15% para regressar a casa. Se eu tenho energia suficiente no carro, eu posso ir buscar e vender essa energia ao edifício para suprir os picos de consumo de energia. Portanto, este é o jogo que a Smart Grid vai ter que fazer. Como
em que condições não se sabe exatamente. Por exemplo, quando eu tenho excesso de produção de energia de renováveis, se cada edifício tiver o seu ponto de produção de energia, posso ter uma determinada hora mais produção do que consumo. O que é que vai acontecer? A tensão vai ter tendência para subir. Então, a Smart Grid vai ter a capacidade de intervir junto dos sistemas de edifícios para aumentar o consumo energético só para estabilizar a energia. Se possível, vai pegar nessa energia, vai injetá-la dentro dos veículos elétricos para não a perdermos. Estarmos a ligar ar-condicionado só porque por garantir a estabilização da rede não seria o ideal. Agora, isto são situações que têm que ser vistas em... Sinceramente, ainda não estudei o suficiente e nem não tenho conhecimento exatamente em que formatos a Smart Grid vai funcionar. Tem a questão de legislação e, inclusive na Europa, toda a questão da base da recolha de dados tem que ser muito bem estudada e, portanto, eu acho que ainda vamos perder aqui há uns aninhos até que a solução esteja totalmente implementada. Essas planilhas de payback, eu perguntei para você na última apresentação, né? Normalmente na área comercial, porque eu trabalhei muito na área comercial, o pessoal sempre pergunta, bom, eu vou fazer um investimento então, mas eu vou recuperar em tanto quanto tempo? Vocês estão preparados, a BEG está preparada para apresentar esses paybacks, né? Sim. Esses paybacks é muito importante. Serão sempre estimativas. Estimativas, tá? E que nas nossas estimativas não vamos entrar com o fator instalação. Nós não fazemos instalação, pois caberá ao dono de obra estimar esses custos e depois entrarem dentro deles, com esse custo no cálculo. Tá certo. Mais questões? Primeiro deixar para as perguntas para o pessoal que está assistindo, depois eu faço. Certo. Pessoal que está no Zoom, perguntas? Não esquecer de abrir o microfone. Se não, eu faço a primeira. A primeira pergunta que eu tenho é o seguinte: você mencionou, dentro dessa classificação residencial em edifícios, a densidade de potência consumida. Primeiro, ela é por área ou por aplicação? E a outra pergunta ligada nessa, quando você coloca os sensores, existe um mínimo de metros quadrados pelo qual você é obrigado a colocar o sensor, que isso tem nos Estados Unidos. Quer dizer, vamos dizer, para 20 metros quadrados você não precisa obrigatoriamente colocar um sensor, mas para mais do que tantos metros quadrados você é obrigado a colocar nos Estados Unidos. Ou é por aplicação também? É sempre por aplicação, nunca por área. Sempre por aplicação? Sempre por aplicação. Toda a legislação, o problema, mas isto tem gerado alguma discussão em Portugal, porque a grande maioria dos técnicos que fazem a aprovação das certificações e que fazem a certificação são engenheiros mecânicos. Percebem muito pouco de iluminação, então seguem a legislação absolutamente à risca. Alguns destes parâmetros que aqui temos de densidade de potência de iluminação, quando chegamos a um arrumo de 2 metros quadrados, chega a ser quase impossível alcançar as densidades de potência de iluminação que são pedidas na legislação, porque a área é tão pequenina que os valores disparam. Mas isso, o projetista é livre de ou alterar os fatores de ocupação ou considerar que este é um espaço tão pequeno, não tenho como conseguir alcançar estes objetivos. O projetista será sempre livre de assumir as suas decisões em termos de... Inclusive está indicado que se o sistema que for obrigatório, se não tiver um payback adequado, pode acontecer, por exemplo, em áreas muito pequenas, então ele pode tomar a opção de não instalar e justifica que não instala porque o payback da solução que teria que ser implementado é demasiado longo.
Uma outra pergunta é, você mencionou vários sistemas de conexão, tipo DALI, DIN, ROM, mas você mencionou também que a maioria hoje é o DALI. Sim. Por que o DALI? Por que não os outros? Qual a tendência? O que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte: custo de fabricação do DALI face ao custo de 1 a 10 volts, hoje em dia é exatamente o mesmo. Até pela quantidade de equipamentos que estão a ser fabricados, o DALI acaba por ser mais económico que o 1 a 10 volts. Com todos os benefícios que o DALI tem, por ser um sistema endereçável, digital, face a um sistema que é 1 a 10 volts, que é analógico. Por exemplo, neste espaço, neste escritório, estas paredes são paredes amovíveis. Se eu tiver um sistema DALI, se eu quiser dividir esta sala em vários gabinetes, eu não tenho que mexer na instalação elétrica. Se estiver a utilizar DALI, simplesmente vou ao programa e faço uma nova configuração em termos de software. Se eu utilizar um sistema de 1 a 10 volts, tenho que ir fazer as alterações. Portanto, na Europa isso cada vez está a ser mais tido em conta, porque a regulação da intensidade luminosa é mais eficaz e, por outro lado, em termos de flexibilidade das instalações, é muito mais flexível. Inclusive, ela usa menos cabos do que eu utilizo quando tenho a utilizar 1 a 10 volts. Okay. Uma outra pergunta ligada nisso daqui é o seguinte: nos sistemas, e vamos dizer, é um problema que a gente está discutindo aqui na área de iluminação pública, mas na área de iluminação interna também é válido. Você tem um sistema de, vamos dizer, densidade e potência por metro quadrado, mas o consumo de energia depende da temperatura de cor do LED. Ou seja, LEDs com temperatura de cor mais frios são mais eficientes. Isso é considerado dentro dos sistemas europeus? Não são permitidos, porque são desconfortáveis para os utilizadores. E, portanto, não são permitidos. São permitidos hoje em dia quando estão associados a sistemas chamados HCL, que é a nova tecnologia que traz faz variação da temperatura de cor e quer trazer para dentro do edifício aquilo que se passa num dia normal lá fora. O Tunnable White, eu começo com brancos quentes e baixas intensidades, tal e qual como acontece num dia normal. Ao longo do dia vai crescendo até chegar aos brancos frios a meio do dia, eu vou estar mais desperto, e depois vai reduzir novamente, reduz a intensidade luminosa e reduz a temperatura de cor. Isto traz benefícios para a saúde do utilizador, porque vai-me permitir acertar o ciclo circadiano das pessoas. Se as pessoas dormem melhor, têm melhor qualidade de vida, melhores condições de saúde, faltam menos ao trabalho, tornam-se mais produtivas, a produtividade das empresas incrementa. Na indústria, reduzimos os acidentes de trabalho e, portanto, temos melhor produtividade também. A nível escolar, as crianças tiram melhores resultados porque dormem em melhores condições. Em ambientes hospitalares, por exemplo, em salas de recuperação, permite estabilizar o ciclo circadiano de pessoas provavelmente que passam uma semana sequer sem ver a luz natural. Ou seja, o seu sensor é adaptável ao ciclo circadiano? Não todos, mas sim, já temos a solução também para permitir essa adaptação. Permitir essa adaptação também. Isso é 10, né, Ricardo? Isso. Outra pergunta é, não sei se o pessoal quer fazer pergunta, senão eu continuo. Pessoal, alguém no Zoom aqui tem perguntas? A compatibilidade dos seus drivers e dimmers. Pode, então deixa eles. Deixa eu. Pode. Pode falar, Wagner? Bom, isso. Primeiro eu queria parabenizar, foi
muito importante, pelo menos para mim, muito interessante o seu trabalho, a forma didática como você colocou, muito esclarecedora. Eu tenho só uma pergunta, e na verdade não é uma dúvida, é mais uma observação para saber se existe algum estudo sobre o planejamento de concentração demográfica nas cidades com relação aos edifícios em altura e espaçamento entre eles, e o impacto que isso pode causar no efeito, vamos dizer, de aquecimento, consumo de energia, facilidade para a distribuição e o sistema de automação entre eles, uma vez que, pelo menos aqui no Brasil, a gente nota que isso está cada vez mais próximo à nossa vida, porque à medida que as cidades já estão totalmente, vamos dizer, contidas de edifícios, elas continuam crescendo, os edifícios cada vez mais altos e mais próximos do outro, nos lembrando como eram os grandes centros comerciais antigamente. E isso está sendo uma situação generalizada. A Europa já é assim, mas vamos imaginar países como o Brasil, como na América Latina, na América do Central. Então, eu queria saber se, resumindo, se existe alguma análise, algum estudo sobre esse impacto com relação à concentração demográfica. Confesso que não tenho conhecimento que exista. E posso lhe dizer que a Europa, pelo facto de ser, como eu costumo dizer, a Europa estar velha e grande parte dos edifícios já terem muita idade, não é tão forte em termos de crescimento em altura. Nós não temos assim tantos edifícios tão altos e como existe aqui no Brasil. Posso lhe dizer, Lisboa é hoje em dia é uma cidade que está muito na moda e ainda assim eu não me recordo de nenhum edifício com mais de 15 andares. Portanto, não temos tanto esse problema. Acredito que esse problema possa se pôr. Conheço algumas soluções, inclusive de controle, por exemplo, persianas, que controlam a entrada de energia solar para dentro do edifício em função não só da posição do sol, mas também em termos da envolvente do edifício e que levam em linha de conta toda essa informação. Agora, estudos efetivos sobre qual é que é o impacto da proximidade dos edifícios, sinceramente, desconheço. Ok, obrigado. Então? Ok, mais uma pergunta. Você mencionou, vamos dizer, os vários sistemas de comunicação, né, comunidade. Dentro desses sistemas, a gente tem que ter a compatibilidade com os drivers e com os dimmers. E tem, hoje em dia, uma preocupação em relação à modulação. Então, qual a sensibilidade desses sistemas em relação à modulação, à compatibilidade? Nós não trabalhamos diretamente na modulação, a não ser diretamente quando utilizamos, muito raramente em KNX, quando nos é pedido a utilização de dimmers de 0 a 220. Tudo o resto trabalhamos essencialmente com DALI. Portanto, no DALI, nós enviamos o comando para o driver. Se o driver for de qualidade, é de 1% a 1%. Portanto, não tem qualquer tipo de problema. Por vezes surgem situações de... O DALI ainda não é um standard tão estável quanto isso. Há um ou outro fabricante de fraca qualidade que nos coloca alguns problemas, mas temos conseguido resolver tudo. O problema nunca está do nosso lado, está do lado do driver. Você acabou de mencionar o 220 volts, que é o standard na Europa. Aqui nós temos o 127. Os sistemas da BEG... Sim, as fontes de alimentação estão autoadaptativas. Isso.
Uma outra pergunta tenho duas perguntas de curiosidade. Uma, se o CLASP, que é uma entidade que começou a interferir agora aqui no Brasil, também interfere na Europa. CLASP é um... Que eu me lembro, não. Não. E mas se estiver ligado à iluminação exterior, não é propriamente a minha especialidade. E, portanto, aí... Não, a CLASP é mais eles são uma entidade e uma ONG ligada à conservação de energia e que... Não me importa ouvir falar. Vamos dizer que está fazendo uma ligação aqui com o governo do Brasil, está ligada na Ásia, na África, e por isso que vai da minha pergunta se estão interferindo. Que eu me recordo, não. Não. A outra pergunta é relativa a algo que você mencionou logo no começo. Qual a diferença entre portaria e despacho em Portugal? Não sei. Portaria eu entendo porque a gente tem aqui, mas despacho eu não sei o que é. Olha, eu vou-lhe ser muito sincero. Tem a ver com quem... a diferença entre a portaria e o despacho tem a ver com quem é que imita a lei, se é o Governo, se é a Assembleia da República. Devo-lhe confessar que agora de cabeça eu não sei qual deles é que é responsável por quem, porque isso é mais para os advogados e eu não lhe sei dizer, mas tem a ver com quem é que imita a lei, se é o Governo, se é a Assembleia da República. Eu fiquei impressionado com o que você mencionou ao final, Smart Readiness Indicator, porque é algo novo para nós aqui. Nós não, nem nos Estados Unidos eu escutei falar de tal índice porque nos Estados Unidos você tem o LEED, tem o WELL, mas Smart Readiness, muito bom, mas não temos isso aqui. Também é novo na Europa. Estamos agora a começar a implementar. Portanto, também é novo na Europa. Então. Também é novo na Europa. Estamos agora a começar a desenhá-lo e a implementá-lo. É um índice muito bom. Sim. E muito inteligente. Porque é a necessidade que temos de assegurar que os edifícios e de criar mínimos para que os edifícios no futuro possam estar todos interligados. E eu vi que na hora que você mostrou o slide, esse Smart Readiness Indicator também tem cores assim. Ó, sim, vai ter cores, provavelmente. Cores sim. Também igual. Isso ainda não está bem definido, mas a ideia será mais ou menos essa. Mais ou menos assim, e fica uma flechinha para grau de readiness. Grau de readiness, sim. Exatamente. Muito, muito bom. Posso fazer uma pergunta para você agora? É o seguinte: quanto tempo foi gasto para chegar nessa legislação de Portugal e da Europa, para chegar nos termos que você colocou para nós nessa sua apresentação? Já vamos com os anos. Quantos anos, mais ou menos? Começamos em 2002. 2002? Então, praticamente 21 anos. Sim. 21 anos para colocar. Porque... Mas agora cada vez avança mais rápido. Eu acho que também aqui no Brasil a gente deveria pegar esse modelo de Portugal e da Europa e a gente implementar. Eu acho que talvez a BEG, junto com a Bilux, é uma sugestão minha, né? E apresentar ao Congresso Nacional uma sugestão para projeto de lei nos conformes da legislação de vocês aí. Seria bastante interessante, né? Eu, tanto quanto sei, quando estive no Brasil entre 2012 e 2016, o Brasil já tinha adotado uma legislação similar à que nós tínhamos, era a nossa legislação, salvo erro, de 2010. Portanto, o que ela tem que ser feita uma atualização. Uma atualização da legislação já existente. Então, isso é importante. Okay. Mais questões? Alguma pergunta do Zoom? Bom, eu fiquei contente. Se me deixar, eu faço pergunta o dia inteiro. Mas para mim está muito bom. Muito obrigado. Obrigado, eu. E mais uma vez, parabéns, porque a apresentação é excelente.
Luciano, agora vou-te passar a palavra e deixar-te falar. Não, imagina. Mais uma vez agradecer aí também quem está no Zoom. Acho que bom, eu fico feliz porque assim, pela discussão, pelas perguntas não só do Isaac, mas que foram muito ricas, mas de todos, eu entendo que a gente está no caminho certo de criar essa setorial. Então, Miguel, obrigado. Acho que era justamente isso, a gente trazer essa discussão aqui hoje para abrir essa setorial. E eu acho que tá assim, ficou todo mundo com aquela sensação, olha, a gente precisa evoluir nisso no Brasil. Então, agora para a gente finalizar, até meio-dia, a gente tem 20 minutos. Minha proposta é a gente formalizar essa setorial. Já temos convidados aqui, né? O André está com a câmera aberta aqui, vai ser convidado também para as futuras. A ideia é que essa setorial funcione também com convidados para fazer apresentações nas próximas reuniões. Não sei se na próxima, na seguinte. A gente vai convidar pessoas externas. A ideia é que a gente tenha coordenador e secretário hoje já estabelecidos e um calendário de reuniões. Então, eu vou compartilhar a ata. Eu vou fazer essa primeira ata. Já peguei aqui, já tirei um print aqui da tela, então não se preocupem com as presenças. Eu já vou anotar aqui, mas vou compartilhar com vocês aqui, então, o que é essa setorial, né? Antes de qualquer coisa, que só me confirmem se está em modo de tela cheia aí para vocês também. Acredito que sim. Talvez vocês estejam vendo o próximo slide, mas só para apresentar por que eu tive essa ideia lá pelo meados de julho, agosto. É a primeira vez que eu assisto essa. O Miguel saiu aqui, deu uma saída, mas é a primeira vez que eu assisto essa apresentação dele. E ele também fez especial para cá. Eu tinha visto uma apresentação parecida. Eu disse, olha, isso encaixa com o que a gente precisa aqui na Bilux e criar essa setorial. Como eu falei, não é para competir com nenhuma outra, a ideia é integrar e ter ligações entre as outras setoriais. Eu estou vendo gente das outras setoriais aqui também. Mas falar dos sistemas de controle, sensores de presença, integrar com a parte de IoT também. A gente vai chegar nisso. O Isaac que sugeriu isso, eu acho que é o passo seguinte dessa setorial e outras tecnologias. Falar de norma, de interfaces, de harmonização, interoperabilidade. Seguir a IEC, definir hoje também prioridades aí que eu queria que cada um depois contribuísse. Então, aqui o Miguel já falou dos protocolos, a gente não falou aqui de Caçambe e de outros também. Hoje é importante a gente sair com coordenação e secretaria, participar, eu já participei de uma das reuniões do Ministério das Minas e Energia, e trazer eles como convidados aqui também, a gente tem uma interação maior. Grupos técnicos de trabalho e revisão de normas e regulamentos, o Pimenta não participou hoje aqui, mas já me falou também de algumas diretivas. A gente precisa também encaminhar com a CE 04 a revisão da NBR ISO CIE 8995, vai ser importante para esse grupo aqui também. Não vou falar, já foi falado agora, o Miguel já falou muito aqui dessas diretivas e acho que ficou também todo mundo com essa ideia de como a gente pode aproveitar aqui. Também apresentar essa setorial, linkar já com publicações nas mídias sociais da Bilux, fazer um texto. Já foi informado, já agradeço aqui a informação interna entre os associados, a gente pode agora também informar externamente. Eu tenho uma sugestão, Luciano. Sim. Minha sugestão é que você que já comandou essa apresentação e comandou para ter a iniciativa de ter um setorial nessa área, que você coordene tanto setorial quanto a norma também, as normas que nós vamos fazer nessa área. Então, eu sugiro que você seja o coordenador tanto da norma quanto aqui, e eu acho que, aproveitando o pessoal que está assistindo, que hajam voluntários para te secretariar, tanto na norma quanto aqui. Pessoal, todo mundo de acordo? Beleza pura. Então, a pergunta que fica aqui... Estou de acordo também. Legal, então a pergunta que fica aqui agora, precisamos eleger a secretaria aqui Então, voluntários. E quem assistiu que não é de empresa, que não é associado da Bilux, por exemplo, como a Lana, poderia se associar à Bilux. A ideia é justamente trazer convidados, a gente já tem aí também sinalização de outras empresas que não estão associadas e têm interesse de associar para discutir esse e outros temas aqui na setorial.
Em breve já teremos uma confirmação aqui na próxima reunião, já devemos ter um novo associado que está interessado também em telegestão, que não é no primeiro momento o tema aqui, mas a gente pode discutir, mas que também já deve associar. Então, na próxima reunião já deve estar aqui. Pessoal, quem se dispõe aí a me ajudar na secretaria dessa setorial? Da norma. Isso. Ah, bem lembrado, Isaac. A gente vai ter a reunião de reativação da norma no dia 11, né? Aí é outro fórum, é para discutir a BNT, CE03, luminárias e acessórios. Mas no dia 11 a gente faz a eleição também formal desse comitê. Interfaces, né? Sim, dentro, isso, nessa setorial, nessa comissão de estudo da BNT, a gente vai discutir sistemas de iluminação e interfaces de controle, dentro da CE03. Então, a ideia é ter um link entre a BNT e essa setorial da Bilux também, assim como com as outras. Mas aqui, para a setorial da Bilux, aí tem que ser, por enquanto, entre os associados, quem estaria disponível para auxiliar na secretaria, para entender o que é isso. Fazer uma prévia das reuniões, elaboração de atas, elaboração dos convites. Eu tenho uma sugestão de voluntário. O Tiago, da Lumicenter, que está presente aí assistindo, ele poderia secretariar. Olha, Isaac, eu agradeço muito a confiança aí, mas eu estou absolutamente sem condições de fazer isso. E se eu for aceitar, eu vou acabar ficando bem abaixo das expectativas aí do grupo, porque eu não vou conseguir dar conta, né? Eu vou tentar acompanhar as reuniões, porque é um assunto que a gente tem bastante interesse aqui no Unicentro, mas infelizmente eu não vou conseguir secretariar dessa vez, não. Mas eu agradeço muito a confiança. Alguém entre os presentes que se disponibilize? O Cleiton da Lumicenter. É que eu estou vendo de associado aqui o Cleiton, Wellington, Sidney. Sidney, você é um cara ótimo, Carlos. voluntário. Pessoal, eu não sei se eu vou conseguir dar conta, porque na correria que eu ando aí, eu não sei se eu vou poder atender a altura aí o grupo, o setor. Tá? Eu até estou abrindo aí com a empresa para que fique um responsável para cada setor aí, porque eu não estou conseguindo dar o acompanhamento devido que se deve. Tá? Então, não sei se eu vou assumir aí e poder ajudar a altura. Mas aí depois você poderia passar para um auxiliar seu que queira dar continuidade. Podemos ver sim. Como eu vou pôr uma pessoa para cada um dos setores, o que vai atender a esse setor, a gente pode ver aí para que ele possa estar auxiliando aí o Rosito e a turma, né? Muito bom. Obrigado. Bom, então, aguardo aí, Sidney, a gente faz contato aí entre as reuniões. Queria apresentar agora, então, e aí a gente já preparar a próxima. A ideia é fazer a primeira agora em janeiro de 24, acho que agora até as próximas 3 semanas a gente já tem outras reuniões também, e tem a reativação da comissão da ABNT. Então, está aqui, acho que a gente já passou, eu elaborei essa minuta dessa ata, com os tópicos, planejamento para 2024. Só um minutinho, porque eu estou... Aqui, quem está na sala não está vendo minha tela, né? Deixa eu ver o que eu fiz aqui. É só por a próxima.
Eu parei de compartilhar lá. Parei aqui. Não, eu parei de compartilhar aqui. O que que eu fiz aqui? Escolar a coisa para lá, ou então selecionar aí quando fazes a partilha, tens que fazer a partilha da janela do Word. Aí tens que parar essa aplicação. Agora sim. Deixa eu só voltar a compartilhar no Zoom. Então, a ideia aqui é a gente ter a primeira reunião. É sempre fazer nas segundas-feiras. A gente pode mudar isso se alguém... Mas acho que até por questão aqui também da sala não é difícil de reservar. É verdade. Se a gente fizer híbrido. Então, a ideia é sempre na penúltima segunda-feira do mês. Eu procurei fazer isso. Não que eu vi aqui não conflitou com nenhum feriado, por enquanto. Bom, a ideia é a gente fazer a primeira reunião de 2024 no dia 22 de janeiro, em fevereiro, depois do Carnaval, dia 19/2, e março, dia 18/3, depois da Lighting Building. Então, as outras a gente até pode reajustar, mas essas 3 primeiras, queria saber se alguém tem alguma observação, ou se todo mundo pode, nessas datas. A princípio, ok para a gente, Rosito. Legal. Bom, aí fica também a questão da gente divulgar mais agora nas outras setoriais também, internamente também divulgar mais essa reunião do dia 22 e já estabelecer uma pauta. Aí eu peço, que eu vou pedir também, né? Acho que é mais um grupo, mas acho que é interessante a gente criar um grupo de WhatsApp dessa setorial, né? Listar quem são os convidados para a próxima reunião, avaliar se a gente vai ter uma nova palestra, se alguém tiver interesse, se alguém que está aqui tiver interesse em apresentar alguma coisa, eu acho interessante convidar o Pimenta, que teve interesse também, mas acabou não participando aqui, e o pessoal do Ministério das Minas e Energia para a próxima, eventualmente para apresentar ou para conhecer a setorial. A gente vai encaminhar o PDF dessa apresentação do Miguel também para todo mundo aí rever e colocar seus pontos, seus comentários. Eu acho que ali a gente tem muita inspiração para a próxima reunião. Como foi uma pergunta aqui, eu tenho também a ideia da gente desenvolver também dentro dessa setorial, talvez não seja prioridade, mas para o futuro, uma metodologia de quanto custa a automação por metro quadrado dentro desses critérios. A gente discute isso já nas normas de projeto, isso já está melhor definido, com densidade de potência, mas eu queria entender também, a gente podia divulgar isso melhor, o quanto custa uma automação por metro quadrado, uma automação de iluminação. Eu anotei outras coisas aqui, anotei muita coisa aqui também, né, de fazer comparativos entre a tabela 25 da apresentação do Miguel e outras normas, e o que está na 8995, principalmente. A discussão da obrigatoriedade dos sistemas de controle de iluminação, acho que a gente tem muita coisa para falar nas próximas reuniões, a gente vai priorizar. Começar no dia 22 aí com uma discussão mais aberta e depois definir também quem faz o quê. Eu acho que o mais importante do que ter as reuniões é o entre reuniões, que a gente consiga trabalhar com os participantes dessa setorial. Melhorar o processo edifica. Melhorar o processo edifica. Convidar o José Roberto Muratori, que ele que está com a responsabilidade das normas de projeto de automação dentro do PBE Edifica, ele foi convidado para isso. Então, a gente teve semana passada um evento lá com ele, ele poderia ser um dos próximos convidados aqui também externos, para nos falar um pouco disso. Sim, fazer uma participação de como estão as normas. Como é que está o ponto de situação hoje em dia, porque estão os objetivos. Porque pelo que eu acompanhei, eu tive no final de agosto, fui convidado a Abilux, né, para falar da Abilux para o grupo do PBE Edifica, e pelo que eu entendi, tem uma publicação de 2021 que não está em vigor ainda. Então, por que não está ainda? Pelo menos que eu consultei no site do Inmetro, está em fase de revogar a de 2012 para entrar a de 2021, só que isso já faz alguns meses ou anos. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo. Ou seja, assunto não vai faltar para essa setorial. É verdade. Tá?
Pessoal, mais algum ponto? Quem está no Zoom aí, mais algum ponto para a gente discutir na próxima reunião? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Aqui tranquilo. Tamo junto. Legal. Queria Bom, te aguardo aí para a agradecer gente... a apresentação. Desculpa te interromper, Não, Brasil. pode seguir, André. Não, queria agradecer a apresentação. Realmente a gente tem bastante base aí, né, para começar, e realmente dimensionar o esforço, né, e estratégias para a gente dar continuidade a isso, né. Muito se espelha em normas de fora, né, é o nosso padrão de nascimento de normas no Brasil, né, e contextualizar a aplicação no Brasil, acho que é um papel importante nosso, né, e isso passa por custo, né. Então, mais uma vez agradecer a apresentação. Obrigado. Também queria dar os parabéns aí ao Miguel pela apresentação, foi excelente, muito bem pontuado tudo, né? Então, parabéns. Obrigado. Bom, pessoal, então, ainda agora, durante essas próximas 3 semanas, a gente manda o convite para o dia 22 de janeiro. Eu sei que é um período de férias também. Vamos tentar fazer híbrido de novo para ver se o pessoal vai estar disponível aqui em São Paulo. Mas para quem tiver no link aqui, vai ser a mesma dinâmica. Mandar com antecedência. E obrigado de novo. A gente encerra aqui hoje, então, a inauguração da setorial. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. A todos Obrigado. aí. Boa Um tarde, abraço. pessoal. Até mais. Tchau, tchau.